Graças a Deus. Boa noite. Graça e paz. Podem assentar-se. Que bênção é poder estar na casa do Senhor. Muito obrigado. Na casa do Senhor nesta noite, dia 6 de setembro, véspera da independência do Brasil. Glória a Deus. Eu sei que muitos irmãos estão viajando, outros não podem vir em função da pandemia, mas muitos nos veem agora pelos nossos canais de mídia, pelo Facebook e pelo YouTube, e eu quero aproveitar para convidar você, convocar você a divulgar as nossas mídias. Elas são muito importantes, têm sido muito importantes nesses dias, em função dessas limitações que nós temos, e também porque a questão da mídia hoje em dia é fundamental, né? A internet se tornou uma ferramenta muito importante e nós estamos claramente ligados a tudo isso e devemos usar isso para o bem e para o benefício da igreja do Senhor. Graças a Deus. Okay. Amém, queridos? Glória a Jesus. Bom, eu quero convidar você para a gente ler a Bíblia. Nós estamos lendo no dia de hoje a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Graças a Deus, nossa meditação hoje está baseada nos versos 19 e 20. Carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versos 19 e 20. Amém. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Verso 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Voltemos para o verso 19, a última parte. O apóstolo diz assim: para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Então repita comigo assim: cale a boca, é só a graça. Expressão muito forte essa, mas baseada no texto bíblico. Bom, a salvação, do ponto de vista da Bíblia, sempre foi pela graça. O que significa isso? Significa que o homem é incapaz, o ser humano é incapaz de ir até Deus ou fazer algo para Deus e para se salvar. Isso está muito claro na Bíblia Sagrada. Contudo, o mundo de hoje se divide em duas religiões. Se você pegar todas as religiões que existem na face da terra, e você vai ver aquelas religiões que pregam que as pessoas se aproximam de Deus por aquilo que elas fazem, isto é, pelas obras. Contudo, a única religião que prega diferente é o cristianismo. Porque o cristianismo diz que ninguém é salvo, o cristianismo bíblico, ninguém é salvo pelas obras, ou por aquilo que faz. É salvo pela graça, isto é, pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Então, o que acontece? Nós precisamos entender isso, porque se não entendermos, nós vamos sofrer. Ou também corremos o risco de não entender nada sobre as coisas de Deus e, sobretudo, sobre a nossa própria salvação. Eu tenho defendido que o cristão precisa saber aquilo que ele crê. E ele não pode viver uma vida com Deus, não conhecendo a Deus e a vontade de Deus para a sua vida e como as coisas funcionam. Então, nessa noite, nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos hoje pela manhã,
tratando desse texto do livro do apóstolo Paulo à igreja de Roma, que é uma carta extremamente teológica e importante. Agora, veja o seguinte: todo mundo tem medo da ira de Deus. Por exemplo, nesse momento de pandemia, tem muita gente achando que a pandemia é o resultado da ira de Deus sobre a raça humana. Então tem muita gente com medo de Deus por causa disso. Deus mandou isso para matar um monte de gente, para as pessoas. Por quê? Quando a gente olha para a história, e a própria história bíblica, você vai ver por várias vezes a ira de Deus se manifestando. Várias vezes. Contra o povo de Israel, muitas vezes a ira de Deus se manifestou matando milhares de pessoas. Lembra quando também Deus manifestou a sua ira e matou milhares de primogênitos no Egito? A ira de Deus se manifestou e destruiu a cidade de Sodoma e de Gomorra. A ira de Deus se manifestou e fez o quê? Destruiu o mundo com água, o dilúvio. E está lá no Gênesis 5, 6, 7, você vai ver, Deus se encheu, né? E ficou triste demais e disse: não dá, vou destruir o mundo com água. E o fez, preservando Noé e a sua família. Então a ira de Deus se manifesta, a ira de Deus existe, ela é real. O céu e o inferno existem. E a Bíblia fala que existe o lago de fogo eterno para aqueles que não estiverem em Cristo Jesus no dia da sua partida para a eternidade. Logo, a ira de Deus é uma coisa muito real. Existe um governo de Deus, existe uma legislação, existe orientações de Deus, existe toda uma situação que, se nós estivermos fora dela, nós então iremos padecer. Entendem, não? E quando Deus estabeleceu o Estado de Israel, Deus estabeleceu uma legislação, Deus estabeleceu a lei de Moisés, a Torá, aquilo que nós chamamos de a lei moral, baseada no decálogo, nos 10 mandamentos. E ali, Deus disse a Moisés e aos levitas, a Arão, enfim, aos sacerdotes e os levitas, o que eles tinham que fazer? Quando Deus levantou o tabernáculo, às 9 horas da manhã, eles tinham que oferecer um sacrifício de um cordeiro, de um animal ao Senhor. Para quê? Para aplacar a ira de Deus. Isto é, para tirar o pecado, para que o pecado do povo não fosse punido na vida do povo. Às 9 horas da manhã. Às 3 da tarde, outro sacrifício. É só você ler os primeiros livros da Bíblia, especialmente ali, Êxodo, Levítico, Números, você vai encontrar isso com muita facilidade, você vai entender facilmente ali. Todo dia, e uma vez por ano, o sumo sacerdote, o maior líder espiritual de Israel, entrava no lugar santo dos santos do tabernáculo e depois do templo, e ele oferecia sacrifício uma vez ali. Também trazendo a ideia de que aquilo era para cobrir o pecado do povo. O sangue era jogado sobre o propiciatório, aquela caixa, aquela arca, não é assim? E embaixo daquilo estava o quê? O que estava dentro daquilo lá? Não tinha os querubins? Tinha o quê? A lei. Então o sangue colocado aqui cobria a lei, satisfazia a lei. Tudo isso apontando para o perfeito sacrifício de Jesus Cristo. Logo, a ira de Deus existe e o alvo dela somos nós, seres humanos, uma vez que nós pecamos, desde Adão. E o apóstolo Paulo também ensina que o pecado veio por um e atingiu a todos. Então, isso é muito importante. Aí nós vemos para Romanos, o texto que nós lemos hoje. Aliás, no contexto do livro que nós lemos hoje. No capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que todos os homens estão debaixo do pecado. Bárbaros, os gregos, os gentios, todo mundo está debaixo do pecado. E Paulo diz aqui em Romanos capítulo 1, que os homens deixaram de fazer as coisas certas para fazer a coisa errada. E é nesse texto de Romanos capítulo 1 que nós vamos encontrar uma coisa muito difícil de entender, mas é em razão da natureza pecaminosa do homem.
É muito interessante a palavra de Deus, quando ela fala sobre a idolatria, por exemplo, sobre a depravação dos homens. Olha o que diz a palavra. O que é a palavra de Deus? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1,18. Romanos 1,28 diz assim, ó: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Eles desprezaram Deus, desprezaram a vontade de Deus, a lei de Deus, a consciência do certo e do errado. Eles se entregaram a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Você viu quantos difamadores nós temos na internet hoje? Quem frequenta ambiente de internet, os chats, enfim, é uma coisa, não só o chat, mas as redes sociais, você percebe as pessoas odiando umas às outras por coisas absolutamente banais. Contenda, dolo, malignidade, sendo difamador, caluniadores, aborrecidos de Deus, gente que xinga Deus, gente que não quer nem saber de Deus, que xinga a religião, que detona com tudo, que quer destruir. Você vê agora esse negócio do Black, aquele grupo que está nos Estados Unidos, a gente está no mundo inteiro, né, que é o BLM, Black Lives Matter. Aquele grupo que se diz defender, diz lutar contra o racismo, que isso é uma mentira deslavada, porque na verdade minha filha mora, por exemplo, nos Estados Unidos, estão entrando nas igrejas, invadindo as igrejas, tentando impedir os cultos, as reuniões, sem nenhuma razão. Estão selecionando, morre um negro, que não é policial, eles vão lá e fazem toda aquela, e morre um policial negro, eles não fazem nada, não falam nada. Essa semana morreu um policial negro, ninguém falou nada. Você viu a mídia anunciando, morreu um policial negro, foi um militante desse grupo, matou um policial negro, não aconteceu nada. Então, é uma ira seletiva. A defesa contra o racismo deve ser a nossa causa. É a causa da igreja, é a causa das pessoas sérias. Nós devemos defender todos os tipos de minorias, no sentido de amar, de abençoar, não de aprovar coisa errada. Mas a palavra diz aqui, olha: caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. No versículo 25, voltando um pouco: moldaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha o que diz a palavra ainda: por causa disso os entregou, verso 26, as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesma a merecida punição de seu erro. Falando aqui de homossexualismo e todo tipo de perversão sexual. Então no capítulo 1, Paulo está dizendo o seguinte: a humanidade está perdida, está debaixo do pecado, está condenada, está debaixo da ira de Deus. E Deus diz, no final você vai ver, e Ele vai dizer aqui, e especialmente nós vamos encontrar isso depois um pouquinho no capítulo 2, no início do capítulo 2 de Romanos, que Paulo vai dizer o seguinte: que essa gente, tendo ouvido a pregação ou não, tendo conhecido a lei de Deus ou não, eles são indesculpáveis. Fala comigo assim: a raça humana não tem desculpa diante de Deus. E Paulo diz, eles não conheceram a lei, ou talvez não tenham conhecido a palavra, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus está na consciência deles e também revelada na natureza. Então, se um homem ou uma mulher não ouviu a palavra de Deus e morreu sem ouvir a palavra de Deus, e morreu no pecado, ele está debaixo da ira de Deus. Capítulo 2. Paulo não fala mais aqui agora necessariamente com os gentios, os que não são hebreus, os que não são israelitas. Ele fala com os israelitas. E ele diz o seguinte: que os israelitas também estão debaixo da ira de Deus, debaixo do pecado. Isso é muito sério, irmãos, debaixo do pecado. Veja Romanos 2,17, vamos entendendo isso. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Mas o que acontece com essa gente que leva o nome de Deus, que fala de Deus, que fala da lei? Vamos lá.
Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que Deus é guia de cegos, de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, porque Deus escolheu Israel para ser a nação sacerdotal, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então você que ensina os outros, não ensina a si mesmo, você que prega contra o furto e furta, Deus está dizendo, vocês israelitas, vocês têm a lei, eu revelei a lei, eu revelei a vontade de Deus para vocês, contudo vocês também pecaram, blasfemaram, abandonaram Deus. E você vai ver Paulo falar no capítulo 2 aqui, que esse povo abandonou Deus, pecou contra Deus. Deus está dizendo o seguinte, ó, os gentios, os que não são israelitas, estão debaixo da ira de Deus, debaixo do pecado. Os judeus, os hebreus, israelitas também estão debaixo do pecado, debaixo da ira de Deus. Aí no capítulo 3, Paulo diz o seguinte, lá no início do capítulo 3, qual é, pois, a vantagem então de uma pessoa ser israelita? Paulo começa perguntando, qual que é a vantagem? Qual é a utilidade da circuncisão? Aquela cerimônia que eles fazem para identificar quem é judeu, deixar identificado quem é judeu, quem nasceu em Israel. Qual a diferença? Sabe o que Paulo fala? Nenhuma. Vocês são todos iguais. Judeu, gentil, é tudo igual. Está todo mundo debaixo do pecado. Todo mundo é mentiroso. Todo mundo está debaixo do pecado. E aí aqui nós vamos perceber Paulo querendo ensinar ao povo uma lição preciosa que todo cristão como nós precisamos saber. O que se conclui no versículo 9? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí no versículo 10 o Senhor diz, vamos lá, não há nenhum justo, nenhum sequer. Fale comigo assim, na terra não existe nenhum justo. Olha para o seu lado e veja aí um injusto. Olhe para você mesmo e fale, eu sou injusto. É o que a Bíblia diz. Todos são pecadores. E aí no versículo 19, Paulo vai nos ensinar, versículo 19 e 20, que é a nossa análise hoje. Por que então, se todo mundo está debaixo do pecado, todo mundo é pecador, todo mundo não obedece a Deus, todo mundo, os que conhecem a lei, os que não conhecem a lei, desobedecem. O povo judeu não obedeceu, mesmo tendo recebido a lei de Deus. E a Bíblia fala que a ira de Deus é implacável. E o povo, e lembra, se você vai acompanhar a história de Israel, por exemplo, quando eles estavam lá, certinho, oferecendo sacrifício, sangue do cordeiro, o que acontecia? Dos cordeiros dos animais, conforme o cerimonial. O que acontecia? A ira de Deus era aplacada. Quando Israel obedecia esse cerimonial, obedecia essa lei, o que acontecia? A ira de Deus se afastava deles. Quando eles iam para a idolatria, abandonavam Deus, um rei vinha, sucedia um outro rei, ou um juiz sucedia outro juiz, e abandonava a vontade de Deus, o que acontecia? A nação empobrecia, a nação era invadida, o povo ficava pobre, era amaldiçoado. E lembra dos cativeiros, o cativeiro assírio, o cativeiro da Babilônia? Que a nação foi dispersa, depois nos tempos, logo ali nos tempos de Jesus, um pouco antes e pouco depois, nós vamos ver que toda a nação de Israel foi dispersa por causa do quê? Da ira de Deus, porque eles desobedeceram toda a lei do Senhor, então a ira de Deus veio sobre eles. E nós vamos perceber que a ira de Deus não pode ser aplacada, não pode ser resolvida com as nossas atitudes, com a nossa capacidade, ou com alguma coisa que a gente faça. E aí então, nos versos 3 e 19, no capítulo 3, versículo 19 e 20,
Deus vai nos mostrar aqui, o apóstolo Paulo nos mostra por que Deus deu a lei ao povo de Israel. Por que Deus deu a lei ao povo de Israel? Se a lei não salva, se a lei não justifica, se os 10 mandamentos e toda a lei civil, cerimonial, moral, porque os 10, nós aqui, Paulo está falando mais da lei moral, não da civil. Falaremos um pouquinho da lei civil hoje, enfim, mas estamos mais preocupados com a lei moral, os 10 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, enfim, não matarás, não cobiçarás. Essas leis que você conhece, os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, segundo a Bíblia, não salvam. Paulo está dizendo aqui no capítulo 3, versículo 19, nós sabemos que tudo que a lei diz, no versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Então nós cristãos, muitas vezes temos sido enganados pela religião. Lembra que eu falei que existem 2 tipos de religião no mundo? As que valorizam as obras e a que fala sobre a salvação pela graça. Sempre eu quero que você entenda, toda e qualquer manifestação de salvação divina, a salvação que houve antes da lei, lá no tempo dos patriarcas, Noé, Abraão, Isaac, enfim, foi pela graça. Fale comigo, a salvação é sempre pela graça, por meio da fé. Nunca a salvação foi por lei. Antes da lei, durante a lei, no tempo de Moisés, a salvação também era pela graça, porque eles faziam sacrifício, ofereciam um animal para cobrir o pecado, já pensando no Messias que havia de vir. Entendendo ou não, eles eram salvos, foram salvos pela graça de Deus. No advento de Jesus, já na nossa era, a dispensação da graça, também somos salvos pela graça, pelo poder do sangue. Então por que Deus revelou a lei? Por que Deus deu a lei a nós, aos homens, a começar pelo povo de Israel? Por que Deus deu a lei na consciência das pessoas? Por que Deus revela a sua vontade na natureza? Primeira coisa, nós lemos aí nesse texto agora há pouco, e nós vamos ler de novo, versículo 3, 19. Por que Deus deu a lei? Eu já falei isso de novo de manhã, mas vou repetir isso aqui agora, porque isso precisa ficar gravado no seu coração, porque eu estou começando uma série de sermões sobre salvação. Fale comigo assim: Deus deu a lei para que se cale a boca de todos os homens. Deus deu a lei para calar sua boca. Como assim, pastor, calar a boca? Para mostrar para você, para mostrar claramente para você que você é pecador. Cala a boca, você não é nada. A Bíblia diz no profeta que a nossa justiça é como trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? A nossa justiça, as coisas que nós fazemos boas. O que é trapo de imundícia na Bíblia? Naquele contexto, pastor Adriano? É papel higiênico, sujo. Do que mesmo? Para que você usa papel higiênico? É isso mesmo. Por isso que a Bíblia diz: cale a boca. Eu batendo no peito aí, eu faço, eu não sei o que, eu sou cara, eu sou religioso, A Bíblia diz: cala a boca, você não é salvo por isso. Então a lei foi revelada aos homens para calar a boca dos homens. Quem aqui nunca desobedeceu um mandamento moral de Deus? Lá em Moisés a Bíblia diz com clareza, irmãos, que quem cobiça o cônjuge do outro, a mulher do outro, adultera. Jesus diz: eu porém digo, aquele que pensar, cobiçar, já pecou, já cometeu adultério. A lei é perfeita, mas ela não salva. Então para que Deus revelou a lei? Primeira coisa, Deus deu a lei para calar a boca do ser humano, para que todo mundo se humilhe e entenda que está perdido, ou que estão perdidos diante de Deus. Segunda coisa, por que Deus revelou a lei? Vamos rapidamente. A lei foi dada para colocar o homem como culpável. Veja o texto bíblico,
Romanos 3,19, todo mundo seja condenável diante de Deus. Deus deu a lei para dizer, vocês são culpados. E nós correndo atrás da lei para poder ser salvo. E o povo de Israel não entendeu isso, querendo ser salvo pela lei. E os cristãos de hoje também não entenderam isso, correndo atrás da lei para ser salvo. Então eu vou pedir para você repetir essa sentença. Fale comigo assim, calemos a boca. É só a graça de Deus que salva. A salvação é pela graça, é um favor que nós não merecemos, mas que Deus, por seu amor, quis nos dar. E nós vamos aprender sobre salvação nesses dias aqui. A lei tornou todo mundo culpado. Por isso que em Romanos 1, Paulo fala, os não-judeus são culpados. Porque são mesmo. Capítulo 2, os judeus são culpados. Capítulo 7, a Bíblia diz que nós estamos impregnados de pecado. Ao ponto de Paulo dizer assim, olha, o que eu quero eu não faço. O que eu não quero, isso eu faço. E logo ele diz, sou miserável. Quem me livrará desse corpo da morte? Então, a lei foi dada para mostrar que eu e você somos culpados. Amém? Agora, isso resolve o problema? O fato de eu saber que eu sou culpado resolve o meu problema? Não resolve. Terceiro lugar, vamos ver agora, vamos esclarecer isso aí. Para que Deus deu a lei? A lei não foi dada para salvar. Repita comigo, a lei não foi dada para salvar, mas para levar o homem ao conhecimento do seu pecado. Agora uma expressão chave, fala comigo assim, a lei é um espelho. Eu passei por essa situação do Covid, e aí a doutora me disse, vai fazer, eu quero saber como é que está o seu pulmão. Então você vai fazer uma tomografia. Tomografia é um dos exames mais bem definidos, assim como a ressonância magnética. Talvez um mais definido que esse seja o PET scan, né, Simone? PET scan, ultrassonografia, raio-x ajuda, mas... Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que a lei veio para fazer uma tomografia. Fui lá, fiz a tomografia e estava lá todos os detalhes do meu pulmão. Aí eu pego aquela tomografia e está resolvido o meu problema? Nada, a tomografia mostra como eu estou. Mostrou como estava o meu pulmão. Então a Bíblia diz que a lei foi dada para revelar, para mostrar, para trazer ao conhecimento. Ela é um espelho, você olha e vê. É esse o objetivo da lei. Então quando você olha para a palavra de Deus e você vê quem você é, você olha e fala, meu Deus, eu sou um miserável. Eu sou um pecador. Quando você vê uma pessoa falar assim que ela não é pecadora, quando você vai compartilhar o evangelho com alguém, ela diz, não, eu sou uma pessoa boa. Eu tenho religião, sou uma pessoa boa. Essa pessoa não entendeu nada. Porque a lei de Deus é perfeita e santa. Então a lei veio para mostrar. Vamos ver algumas coisas na história da teologia que são muito importantes. O catecismo maior, um dos maiores catecismos de teologia da história do cristianismo, diz o seguinte: a lei foi dada aos homens não regenerados, porque regenerados somos aqueles que nascemos de novo em Cristo Jesus, né? Foi dada aos não regenerados para despertar a consciência das pessoas. Meu Deus, eu preciso de tratamento. Olha aqui, olha a minha situação. Então você lê a Bíblia e fala, meu Deus, eu estou fazendo uma coisa que não pode. E agora? Aí você encontra ao mesmo tempo em você uma incapacidade de resolver. Você está cheio de ira, e a Bíblia fala que você tem que amar até o teu inimigo. E aí o que você faz com isso? Estou cheio de raiva, estou odiando todo mundo, estou odiando quem vota para o candidato que eu não voto. Você está cheio de ódio. Eu falo, meu Deus, e agora? O que a Bíblia está dizendo para você? O que a lei de Deus está dizendo para você? O que a palavra está dizendo para você? Está mostrando para você quem é você, mas isso resolve? Não. Mas é bom, é um instrumento divino.
É o que diz o Catecismo Maior. Então o Catecismo Maior diz assim, que isso é para mostrar quanto nós devemos a Cristo. Quanto nós devemos. Ninguém consegue fazer perfeitamente as obras de Deus. O Martinho Lutero, reformador, um dos protestantes mais conhecidos, aquele que iniciou a reforma protestante, ele diz o seguinte, que a lei nos acusa diante de Deus e nos coloca à mercê da sua ira, juízo e condenação. A lei mostra, ela é um espelho, ela diz quem nós somos. Então a lei tem essa função, ela é como uma bússola, ela nos conduz, ela nos mostra. Amém, meus irmãos? Você está entendendo isso, não? Como é importante? O fato de Paulo dizer aqui que a lei não salva. Glorificado seja o nome do Senhor. De certa forma, a lei chega inclusive a provocar o pecado. Conta-se uma história, por exemplo, que um cara tinha um hotel e ele mudou de gerente de hotel. E o hotel dele tinha uma vidraça muito grande assim na frente, muito interessante. E aí o gerente novo chegou e falou para o patrão assim, olha, rapaz, esse vidro aqui é um perigo, hein? Era numa praia, né? Muita gente. Aí ele falou assim, aí o gerente falou para o patrão assim, seria bom a gente colocar uma placa ali, dizendo, ó, não jogue pedras no vidro. O que aconteceu no outro dia, a partir do outro dia? O pessoal jogou pedra. O que acontece conosco, com as pessoas dizendo, não faça isso, não entra aqui, não pesque. O que as pessoas normalmente fazem? Isso resolve? Não resolve. Irmãos, isso é muito interessante. A lei então foi dada para mostrar, revelar quem nós somos. Quarto lugar, por que a lei foi dada então por Deus? Deus deu a lei para revelar que ninguém pode ser salvo por obras. Isto é, a lei, olha, ninguém pode ser salvo por obras, para quê? Para quê? Mesmo para forçar, para empurrar, para levar-nos a recorrer a quem pode salvar, que é Jesus Cristo. Tanto é, que quando Jesus chega à terra, um pouquinho antes dele, chega um profeta. Qual era o nome do profeta? João Batista. Qual era a mensagem do profeta João Batista? Que dizia que o reino de Deus estava se inaugurando ali. É chegado o reino de Deus na face da terra. Que era a mensagem do profeta João Batista? Aquele profeta que veio do deserto, comedor de gafanhotos e mel silvestre, com uma roupa esquisita, um monte de discípulo, um cara estranho. E a pregação dele era o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você é pecador, falando para todo mundo, vindo de fora para dentro da nação israelita. Você é pecador, vocês são pecadores, vocês precisam se arrepender. Ué, mas o povo não tinha lei, e os judeus ficaram todos bravos, né? Porque onde já se viu esse cara vir com essa conversa? Nós somos filhos de Abraão, etc. Mas a mensagem era essa: arrependam-se. Quem ensinou vocês a fugirem da ira futura, seus raça de cobra? Ele dizia desse jeito. Era a pregação dura dele. E as pessoas se arrependiam e eram batizadas ali no Rio Jordão, eram batizadas nas águas. E ele encontrou com Jesus. E Jesus também disse: eu quero ser batizado. Não, eu não posso batizá-lo. Eu não sou capaz nem de desatar a sandália de seus pés. Jesus disse: tenho que batizar para cumprir toda a justiça de Deus. Aleluia. Isto é, a salvação é pela graça, não é pelas obras. Então ele estava anunciando a chegada de quem? De Jesus. A lei, ela anuncia o quê? A lei anuncia que o homem deve recorrer a Jesus Cristo. Do contrário, ele está condenado. Daí vem o apóstolo João e diz, né, citando as palavras de Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertardes, verdadeiramente sereis salvos, livres. Aleluia. Logo, a lei nos impõe
empurra para Jesus. Então a minha pregação, a pregação desta igreja, a pregação sua, querido, você que é cristão, cristã, tem que ser essa. Primeiro, você recorre a Jesus. Não vem com essa, eu vou fazer isso, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer aquilo, eu vou obedecer essa lei melhor, eu vou ser melhor. Nada, tudo isso é bom, depois nós vamos aprender para que serve a lei em relação a isso. Mas agora você tem que entender: ou você recorre a Cristo, ou você está debaixo da maldição do pecado, isto é, da ira de Deus. Então para que serve a lei? Para empurrar você para Jesus. Glória! Então aqui não tem ninguém bom. Falaram para Jesus: o Senhor é bom. Jesus disse o quê? Bom é Deus. Glória ao nome do Senhor. Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Nenhum homem, nenhuma mulher será considerado justo diante de Deus pelas obras da lei. Agora, é bom eu sair por aí desobedecendo a lei? Não, senhor. A Bíblia diz que cada coisa que eu fizer, cada coisa que eu falar, eu vou prestar conta diante de Deus. Você sabia disso? Cada pecadinho que você cometeu, desde quando você era criança, você vai prestar conta, meu amigo, minha amiga. Não tem conversa não. Agora, a única coisa que vai acontecer, e que graças a Deus, Deus te dando oportunidade, por isso Deus mostrou a lei, para que você recorra para quem? Para Jesus. Lembra que eu falei no início que às 9 horas da manhã, os sacerdotes, os levitas iam lá, irmão Rafael, e oferecia o sacrifício de sangue, e toda a nação respirava. Graças a Deus, estamos livres da ira de Deus. Deus olha para o sangue, é a mesma coisa do propiciatório na arca. O sangue é derramado sobre aquele propiciatório, a lei está aqui em cima, a lei está aqui embaixo, na caixa, na arca. E o sangue bate aqui. O sangue vem sobre a lei, o sangue cobre a lei, o sangue de Jesus Cristo cobre a vontade de Deus. O sangue substitui a sua obrigação de ser santo diante de Deus. Que coisa, irmãos. Então, por que Deus revelou a lei? Por que Deus deu a lei a nós? Por que Deus deu a lei ao povo? Quinto lugar, vamos lá? Para despertar a consciência, para fugir da ira divina. Fale comigo assim: eu tenho que fugir da ira divina. Paulo escreve dizendo assim, ó: considerai a bondade e a severidade de Deus. Nós vivemos uma geração em que as pessoas, às vezes se aproveitando do evangelho da graça, não consideram a severidade de Deus. Deus é severo. Deus é santo. Santo, santo, 3 vezes santo. Então, se você quer fugir da ira divina, que está endereçada a você, a mim que sou pecador, você precisa fugir dela. E como você vai fugir da ira divina? Correndo para Jesus. Aleluia. Você viu a necessidade que nós temos de centralizar a igreja em Jesus? De termos uma vida centrada em Cristo Jesus? Vamos ver os resultados disso, Romanos 5:20. Vamos ver o que o apóstolo diz um pouquinho adiante aí. Romanos 5:20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mostrada. Mas onde aumentou o pecado? Onde abundou o pecado? Isto é, por que aumentou o pecado? O cara vê a lei, eu vejo a lei e falo: meu Deus, estou totalmente fora. E agora? Sabe quando você chega diante do guarda de trânsito e fala: meu Deus, está tudo complicado, eu vou ser preso aqui agora. Vou perder o carro. Ai meu Deus, você chegou diante da autoridade que representa a lei. Mas a Bíblia diz que você então conhece o seu estado. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou o favor de Deus, que eu não mereço. Por causa do quê? Da obra de Jesus. Como é que eu fujo da ira de Deus? Correndo para Jesus. Meu irmão, minha irmã, você não pode viver sem Jesus. Lembra aquela musiquinha: sem Jesus não dá?
Sem Jesus você está morto. Sem Jesus você está no sal, né? Como diz o outro. Sem Jesus você está no inferno. Você vai para o lago de fogo. Então corra para Jesus, querido. Que coisa impressionante, irmãos, isso. Versículo 22. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a lei é para despertar a sua consciência. Despertar a sua consciência. Que coisa, irmãos. Ela leva então a gente a considerar a enormidade do nosso pecado. Sexto lugar, por que Deus deu a lei ao povo de Israel? Por que Deus deu a lei na consciência das pessoas? Por que Deus revelou a sua vontade na natureza? Por que Deus deu a lei? A lei veio para ajudar você na compreensão da salvação. Fala comigo assim: a lei me faz compreender a salvação. Você não tem como entender a sua salvação se você não compreender a lei. Está entendendo? Por isso que eu estou falando isso. Porque tem gente, irmão, que está aí, é salvo, mas não sabe, não entende, não compreende. Por não compreender, vive praticando bobagem, fazendo besteira. Ou de um lado ou de outro. Ou para uma frente ou para outra frente, por outra frente. Aleluia. Então nós vemos, Romanos capítulo 4, versículo 15, vamos ver. Porque a lei produz a ira. Fale comigo, a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Como assim? Se a gente chega aqui e fala, irmão, vocês podem fazer tudo que vocês quiserem, nós estamos debaixo da graça mesmo, está tudo legal, tudo resolvido aí, tá? Você monta uma empresa, abre uma empresa, fala aqui, todo mundo pode fazer o que quiser. Você chega a hora que quiser, vai embora o que quiser, quiser trabalhar, não trabalha. Quiser fazer uma casa, por exemplo, onde a mãe não põe lei nenhuma. O que acontece? Ela vira uma bagunça. Vira uma anarquia. O que as tribos querem hoje? Anarquia. A tribo dos LGBT, a tribo do pessoal que defende a maconha, o pessoal que defende, você viu, cada um tem um grupinho que defende cada coisa, desde a direita até a última esquerda, na outra esquerda, então as tribos. Então as pessoas, mas a Bíblia diz que onde não há lei, o que acontece, irmão? As pessoas não compreendem as coisas, não compreendem a salvação. Então a lei é para compreender a salvação. Um dos reformadores suíços, né, que caminhou ali com Zwingli no início, no século XVI, o John Bullinger, Henrique Bullinger, ele disse o seguinte: por que foi dada a lei? Ele diz, nós ensinamos que esta lei não foi dada aos homens para que fôssemos justificados por ela, ou por sua observância, mas antes para que, pelo seu ensino, isto é, pelo ensino da lei, nós conhecêssemos nossa fraqueza, nosso pecado, nossa condenação. E aí nós perdemos a confiança em nossas forças, e então a gente se converta a Cristo. Então a lei foi dada para que a gente entenda que a gente não tem força. Essa coisa dessas tribos, nós podemos, nós temos que ser defendidos, nós somos, sabe, cada um agora quer ser Deus no mundo, porque eu posso, porque eu tenho direito. Você viu essa briga por direito e liberdade? Isso é porque as pessoas não compreendem a lei de Deus, não compreendem a santidade de Deus, não compreendem que o mundo está debaixo do governo de Deus. Então, o nosso irmão Bullinger aqui, Henrique Bullinger, no século XVI, que ajudou a escrever a confissão chamada Helvética, na época dos reformadores, na época da reforma protestante, ele está dizendo que a lei, então, o que ela faz com a gente? Ela faz a gente perder a confiança em nós mesmos, ela faz com que as nossas forças sejam diminuídas, e isso então nos leva à necessidade de nos convertermos a Cristo, a entendermos a vontade de Deus. E aí a gente vai perceber que a gente não consegue fazer a vontade de Deus, então a gente vai correr para Cristo. Amém? Estão entendendo? Pergunta para você mesmo, será que eu estou entendendo? Porque se você não entender,
a lei, você não vai entender a salvação. Isso é muito sério. Como diz o texto bíblico que nós vimos aqui, a lei suscita a ira. A mãe chega e vê o filho fazendo uma coisa errada, absolutamente errada em casa, pegando água da patente para fazer o almoço. É isso, meu Deus. Olha que loucura. Então aqui a mãe fica boazinha ou ela fica irada? A Bíblia diz então que a lei suscita a ira de Deus. Deus olha para o homem e vê ele todo errado. Como diz Paulo em Romanos 1, praticando ao contrário. Fazendo o contrário da natureza, que Deus criou o homem com a sua natureza e ele quer fazer o contrário. O sujeito nasceu homem, agora ele quer casar com uma vaca. Não tem jeito, está assim agora, já tem mais de 40 configurações da família. Irmã Marilza, que loucura. O sujeito diz, não, eu quero casar com uma vaca, é a minha vontade. Mas Deus olha e fala, isso é pecado. Está errado, não pode. Não, mas eu quero, porque eu estou livre. Você é livre coisa nenhuma. Se continuar assim, vai para o inferno, do inferno para o lago de fogo eterno. Aprenda a fugir da ira divina. Porque a lei é santa, só que ela não salva, mas ela é importante para que você compreenda a necessidade de salvação. Para que você compreenda que você não tem forças. Mas eu tenho vontade. Sabe o que o profeta Jeremias disse? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Vai nessa onda de ensinar teu filho a fazer a vontade do coração dele. Daqui uns dias ele vai colocar álcool no seu olho. Sete. Por que Deus revelou a lei? Por que Deus deu a lei aos homens? A lei veio para ser um guia nas nossas decisões. Fale comigo, a lei é um guia nas nossas decisões. Aqui podemos falar da lei moral, da lei civil. Da cerimonial não, porque ela ficou para trás. Embora nós sejamos cerimoniosos, e às vezes até demais, né? Mas isso não salva a cerimônia da igreja. O culto como vocês estão aqui, eu aqui em cima no púlpito, vocês aí embaixo, não quer dizer que isso é de Deus. Poderia estar aí embaixo aí. O culto poderia ser diferente, poderia começar com pregação e terminar com louvor. Cerimônia não resolve. Mas a lei civil e a lei moral de Deus continua valendo. Vamos para o Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Uau! Então Deus revelou a lei para quê? Para nos guiar nas nossas decisões. Ainda que eu não seja capaz, mas eu vou orar ao Senhor. Agora salvo em Cristo, cheio do Espírito, eu facilito as coisas. Eu sei que eu não sou salvo por isso, mas eu tenho prazer em fazer. Já não é mais não é mais para ser salvo, mas é porque eu sou salvo. Então a lei age como uma norma para nos orientar nas nossas decisões. Uma vez que eu conheço o meu Deus, eu conheço o que Ele gosta, então eu vou fazê-lo. É como uma intimidade, é como um casamento. Por isso a Bíblia diz que a igreja é a noiva e Cristo é o noivo. Trazendo essa ideia de unidade, de intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A lei, ela nos guia no sentido de que ela vai revelar para a gente as armadilhas. Porque embora convertidos em Cristo, nós ainda estamos com a carne pecaminosa. Nós ainda temos os impulsos da carne, os impulsos da natureza humana. Vivemos num mundo perdido. É como aquela situação de Jesus quando chega para lavar os pés de Pedro. Ele falou, meus pés o Senhor não lava. Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então é importante, em João 12 está isso, né? Então nós precisamos entender essas coisas. Então nós temos que estudar a lei com muito cuidado. Estudar a lei, estudar a palavra. É ler a palavra de Deus. Não somente como uma palavra de condenação, mas continuamente ela nos impele para reconhecermos o tamanho da graça de Deus. A vontade de Deus é perfeita e Jesus cumpriu toda a perfeita vontade de Deus. Então a lei serve como exortação para o crente. Orientar o crente, orientar o cristão. Amém, queridos?
Ela não tem peso de salvação, porque a salvação é pela graça, pela obra de Jesus. Mas ela serve e muito, ela é importante, não é? Louvado seja o nome de... O Calvino usa uma expressão dizendo assim, que a lei é como um chicote. Ela chicoteia-nos para mostrar o quão fraco nós somos diante de Deus. Como uma mãe que usa a varinha o filho, né? Puxa a orelhinha, mostrando o caminho. Você olha e fala, opa, estou errado, a Bíblia diz outra coisa, estou fazendo outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. 8º lugar, por que Deus deu a lei? Aqui agora, tanto a lei moral quanto a lei civil. A lei veio para refrear os ímpios. Fala comigo, refrear os ímpios. O sujeito mora num país onde tem uma lei clara, objetiva. Para não roubar, para não matar, para cumprir as leis de trânsito, o que ele faz? Ele sabe que se ele quebrar a lei, ele está morto. Nos Estados Unidos, em alguns estados, tem a pena de morte. Dependendo do tipo de crime que cometer, morte. Para que tem aquela lei? Para refrear. O sujeito falou, não vou fazer isso porque está com vontade, até gostaria, mas ele pensa. A lei Maria da Penha, o cara quer dar uns pontapé na mulher. Por que serve a lei da Maria da Penha? Ele fala, poxa, se eu fizer isso, estou com muita vontade. Vou quebrar a cara dessa senhora. Mas eu não vou fazer porque a Maria da Penha vai me pegar. Você acha que tem gente que não comete crime contra a lei da Maria da Penha, por quê? Por causa da lei. Se não tivesse a lei da Maria da Penha, ele ia fazer ou não ia fazer? Claro que ia. No trânsito as pessoas não iam quebrar a lei. Então a lei, o que a lei faz? Ela refreia o ímpio. Ela traz temor ao coração dos homens. Então Deus deu a lei. Por isso que a Bíblia fala em Romanos 13, toda autoridade foi constituída por Deus. Deus criou a autoridade policial, autoridade judicial, autoridade governamental, as autoridades. Então elas são importantes. 1 Timóteo 1,9. Vejamos. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. Olha aí, para que serve a lei? A lei é para refrear. Já imaginou um mundo sem lei? Todos os códigos de lei, todos os códigos de direito estão baseados na Bíblia. Partem da Bíblia, partem dos 10 mandamentos, partem do respeito que Deus importa que nós tenhamos uns para com os outros. É a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Por que Deus revelou a lei? Então, antes de entender salvação, você tem que entender, compreender a lei do Senhor. O que o Calvino disse? Em relação, já que nós somos presbiterianos. Ele diz o seguinte: embora a lei não leve à regeneração, ela é todavia necessária para a ordem social. Como muitas pessoas obedecem à lei movidas pelo temor, as ameaças que ela contém servem para fortalecer essa função. Então, sobre essa rúbrica, a lei também serve àqueles que, embora predestinados para a salvação, que é o nosso caso, ainda não se converteram. Então o sujeito, ele obedece à lei por medo, por temor, e isso organiza a sociedade, isso traz paz ao mundo, isso abençoa, isso ajuda. Amém, irmão? Que coisa, então, a lei é para refrear os ímpios. A lei precede a salvação. Ela ajuda. Em último lugar, para a gente poder orar, por que Deus deu a lei a nós? Por que a Bíblia revela a vontade de Deus, a lei de Deus revelada na palavra do Senhor? Fale comigo, a lei veio para ensinar qual é a vontade de Deus e veio para mostrar a nossa dependência da graça de Deus. Fale comigo assim, para mostrar a vontade de Deus e a nossa dependência da graça. Não é maravilhoso isso? A lei não salva, mas ela mostra o caminho da salvação. Ela leva você a Jesus. A lei não salva, mas ela mostra que eu e você, para sermos salvos, dependemos do sacrifício de Jesus, da obra de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo descreveu dizendo assim: olha, decidi nada saber a não ser a cruz de Cristo.
A coisa mais importante que um cristão precisa conhecer é sobre o sacrifício de Jesus, porque ali está a salvação. E aí o que acontece? Você lembra de maneira muito clara que nós só podemos ser justificados pela graça de Deus. Vamos para Gálatas 3:24. Vamos ver essa questão da pedagogia da lei de Deus para nos conduzir a Cristo. Assim a lei foi nosso tutor. Fale comigo, a lei é um tutor. A lei é um professor. A lei é pedagogia, pedagógica. Um tutor até Cristo. O que é o tutor? O que é o tutor? Vem cá, Geraldo. Vem aqui, por favor. Você, corre aqui. Para que Deus deu a lei, irmão? Para ensinar qual é a vontade de Deus. Para ensinar a nossa dependência. Vem cá, Geraldo. Esse moço abençoado aqui. O que é o tutor? O tutor é aquele que diz, ó, vem cá, me segue, Geraldo. Vem cá. Sabe que eu sou gente boa, né? Eu represento Deus, tá? Então a lei faz o quê? A lei conduz o sujeito para o lugar certo. A lei é o professor. Para levar eu e você até Cristo. Para ensinar para mim que eu dependo da graça de Cristo. Amém? Vamos aplaudir o Geraldo, irmão? Glória a Deus. Deus abençoe, querido. Então, eu tenho que entender que de maneira muito clara, Deus usa a lei. Deus usa a lei como nosso professor. Todos aqui aprenderam a ler e escrever, não aprenderam? Todo aqui lembra do professor que ensinou o alfabeto, não lembra? Eu lembro da minha professora Filomena Fornazari, gente boa, na escola lá no sítio de Santa Lourdes, na fazenda Santa Lourdes, eu aprendi a ler e escrever, ela foi minha tutora, que bênção, foi aquela professora na minha vida. Então a lei é uma bênção nesse sentido, ela é a nossa tutora, ela nos leva a conhecer a vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo. Que coisa maravilhosa, irmão. Vamos agora entender isso. Jeremias 31:33, um texto profético maravilhoso. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Oh, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor. Olha que coisa linda, veja aí, verso 34. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão meu povo. A lei é um tutor, Deus vai colocá-la no seu coração, pelo Espírito Santo, mostrando a graça, a salvação. Então Deus vai fazendo com que você seja agora conduzido pela palavra de Deus. Que coisa boa, não? Deus está escrevendo a lei dele no meu e no seu coração. Que bênção. Salmo 19, versículo 7. Vamos ler um pouquinho desse salmo para a gente encerrar. A lei do Senhor é perfeita. Fale comigo, a lei do Senhor é perfeita. Por que ela é perfeita? Ela mostra a vontade perfeita de Deus. Ela não salva, mas ela mostra. Ela revigora a alma. Então quando eu aceito Jesus Cristo, mesmo eu não tendo obedecido à lei de Deus, o que acontece? Jesus obedeceu em meu lugar. Então os benefícios de Deus, lembra do propiciatório? Aquele lugar onde era feito o sacrifício, onde o sangue era derramado, e embaixo naquela caixa chamada arca, o que tem lá naquela caixa? As tábuas dos mandamentos, que Moisés recebeu no Monte Sinai, que é escrito pelo dedo de Deus, a lei do Senhor. Então o sangue é derramado sobre o propiciatório, e o sangue cobre o pecado. E o que o sangue faz? O que esse sacrifício de Jesus fez? Fez com que então agora nós sejamos revigorados, nós sejamos levados diante de Deus como justos. Quando Deus olha para você, Ele olha e vê o sangue de Jesus sobre você. E aí agora você não está mais debaixo da maldição da lei, mas agora você está debaixo da graça daquele que cumpriu a lei, Jesus Cristo.
Eu quero convidar você a se colocar em pé. Vamos ler mais um verso do Salmo 19. Nós lemos o verso 7, vamos para o próximo verso 8 e 9. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Verso 10. Volta lá para terminar de ler o verso 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Verso 10. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Você percebeu o quanto nós somos dependentes da graça de Deus? Porque nós não temos capacidade, nós não tivemos, não temos e não teremos, de cumprir toda a lei de Deus, mas Jesus cumpriu por nós. Então nessa noite, eu e você compreendemos. Por que Deus trouxe a lei aos homens? E que nós precisamos compreender isso, para que então possamos compreender a nossa salvação. No próximo culto, nos próximos cultos, no próximo domingo, querendo o Senhor, eu vou falar sobre os tempos da salvação. A salvação foi realizada em 3 tempos: passado, presente e futuro. E eu preciso compreender isso. Nós vamos orar agora ao Senhor. Eu gostaria que você se colocasse como alguém que depende do favor de Deus. Porque a Bíblia diz que tanto os gentios, que somos nós, que não somos israelitas, estamos debaixo da ira de Deus por causa do pecado. Por causa da lei do Senhor que não foi cumprida. Então logo eu tenho que correr para Jesus. Jesus é a única saída. A única saída para você fugir da ira divina e receber o favor de Deus. Por isso o salmista diz que a lei é desejada como favo de mel. A salvação em Cristo, irmãos, é a coisa mais doce do mundo. É você estar em dia, quites com Deus. E nós só temos uma chance para estar de bem com Deus. É Jesus. Por isso Jesus disse em João 14: eu sou Ele não diz que é um. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus a não ser por mim. Então, eu e você, agora conscientes de quem somos, onde estamos, do risco que corremos, temos que correr para Jesus. Eu faço um apelo nesse momento. Alguém que está aqui ainda não entregou a sua vida a Jesus? Você ainda pensava que a salvação é por você ser uma pessoa boa, por você ser de uma família boa, por você estar lutando para fazer as coisas certas. Eu quero dizer para você, não tem como. A única razão, a única maneira por que você pode ser salva ou salvo é quando você entrega a sua vida a Jesus, dizendo: eu reconheço, as minhas forças não dão conta, mas eu vou e quero ser abraçado por Jesus. Ele me salvou na cruz. E você diz, como diz a Bíblia em Romanos 10, mais adiante aqui, você tem que confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o teu Salvador. Você tem que entregar a sua vida a Jesus, para que essa justiça que ele conseguiu, que ele conquistou, ao obedecer a lei de Deus e morrer na cruz em seu lugar, morte substitutiva. Fale comigo assim: Jesus é o meu representante. Deus trabalha na terra com representantes. Ele me representa diante de Deus. Ele é o meu advogado. Você não entra na presença de Deus sem um advogado. E o único que é o seu advogado é Jesus. Alguém aqui quer entregar a sua vida para Jesus, ou renovar a sua fé em Jesus Cristo, dizendo: agora sim eu entendi que eu preciso muito de Jesus. Alguém? Se você está aqui, levante a sua mão. Amém? Se não está, eu quero também convidar você que está em casa. Entregue a sua vida para Jesus. Escreva aí no chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, e diga: eu preciso de ajuda. Nós queremos ajudar você a compreender a sua salvação. Nós queremos ajudar você. Junte-se a nós, e juntos como uma comunidade dos salvos em Cristo Jesus, pela graça, vamos caminhar. Nós vamos orar agora. Coloque essa mão no coração e vamos adorar o Senhor. Aleluia. Nós vamos terminar cantando uma canção
Pode vir aqui o pessoal do louvor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos te adorando nessa noite, porque o Senhor nos trouxe a lei para compreendermos a salvação. A lei é como um professor que me ensina os primeiros passos em direção a Deus, que me conduz para o bom caminho, para o lugar certo, para a vida certa, para as coisas certas. Meu Deus, que bênção, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua lei. Ela mostra quem eu sou, quão pecador eu sou. Ela mostra a realidade da ira de Deus. Senhor, muito obrigado, porque a sua palavra é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés. Senhor Jesus, obrigado por ter morrido em meu lugar. Obrigado por ter assumido a minha culpa, porque agora eu entendo que eu sou culpado. Nós entendemos que pela lei do Senhor todo mundo é culpado, não existe um que não seja culpado, todos são indesculpáveis. Em nome de Jesus, Pai. O meu direito é não ter direito. O meu direito é reconhecer que Jesus Cristo é o meu advogado. Ele se apresenta diante de Deus e diz: eu morri, eu entreguei a minha vida por este. Eu amo a este. O amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus revelado em Jesus é maravilhoso. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua salvação. Obrigado pela graça. Obrigado pela manifestação da sua lei na nossa geração. Obrigado por termos diante de nossos olhos a tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem trazido a sua palavra aos nossos corações para mostrar a nossa miséria e manifestar a sua graça. Obrigado, meu Deus, muito obrigado. Abençoa o meu irmão, a minha irmã. Derrama sobre ele a graça. Manifesta a tua salvação sobre cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Então, meu irmão, quando você compreende isso e você crê nessa palavra, logo você é justificado. Você não precisa sentir nada. Olha, eu creio nessa palavra, pastor. Quem crê nessa palavra, levanta a mão. Aleluia. Eu tenho certeza que muitos de vocês, se ainda não tiveram, vão ter experiências com Deus a partir do conhecimento da vontade de Deus revelada na sua palavra. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Eu abençoo você para a sua semana, para o seu feriado amanhã. Tenha juízo e ande nos caminhos do Senhor pela graça que o Espírito Santo te dá. Ande debaixo da graça. Recorra a Jesus, corra para Jesus. Durma com Jesus, amanheça com Jesus, viva com Jesus de dia e de noite. Jesus, Jesus, Jesus é a minha, é a sua salvação. Aleluia. Vamos cantar essa canção de Romanos 11. Vamos lá.